Oi pessoal, tudo bem? Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. É muito comum que a gente reclame da nossa rotina, do nosso dia a dia, que a gente, de uma certa forma, reclame da mesmice, que a gente reclame da forma semelhante a qual a gente vive os nossos dias, né? A mesma rotina, indo para os mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas em horários parecidos, comendo coisas parecidas. E é muito comum que a gente se veja nessa sensação de tédio, essa sensação de que os dias são repetidos, de que está tudo acontecendo repetidamente, que tá tudo acontecendo igual, passa um dia, passa o outro, parece que nada há de diferente nele, parece que todo dia a gente acaba comendo o mesmo tipo de comida, fazendo as mesmas tarefas, indo aos mesmos lugares e encontrando as mesmas pessoas. É comum que a gente se sinta nesse sentimento de estar vivendo uma vida monótona, chata, tediosa, sem nenhum tipo de prazer, de diferença, sem nenhum tipo de brilho. Mas será que de fato, no nosso dia a dia, a gente está sempre experimentando as mesmas coisas? Será que todos os nossos dias eles são de fato iguais? Será que nossos dias estão repetindo? Será que a gente está comendo os mesmos alimentos, fazendo as mesmas atividades? Será que a gente está encontrando as mesmas pessoas? É sobre isso o bate-papo de hoje, né? Sobre essa nossa sensação de que a nossa rotina é tediosa, que a nossa rotina é monótona, esse sentimento de que a nossa vida está sempre andando em círculos, que os nossos dias acabam e começam da mesma maneira, e a gente perde um pouco de sentido, de prazer em viver, porque fica parecendo que a gente está rodando o mesmo programa o dia inteiro, a vida toda. Então nós acordamos e aí a gente tem um determinado hábito, a gente tem uma determinada rotina e parece que sempre que a gente acorda a gente faz a mesma coisa. E aí a gente vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai para o curso, enfim. E aí todo dia parece semelhante. São raros os dias onde a gente faz alguma coisinha diferente. Mas mesmo assim, mas é muito comum que a gente sinta esse sentimento monótono o tempo inteiro. Que a gente carregue esse sentimento, esse tédio perante a vida durante o nosso dia todo, durante a nossa vida inteira. Mas será que de fato a gente está repetindo as mesmas coisas? Será que a gente está de verdade comendo os mesmos alimentos? Será que a gente está fazendo os mesmos programas? Será que a gente está vivendo dias muito semelhantes, dias iguais? Será que a gente está encontrando as mesmas pessoas que a gente encontra todos os dias? Será que não há diferença? Será que não há nada de diferente, de especial na rotina? Será que não há nada de especial na comida, naquele arroz e feijão que a gente come todo dia? Será que não tem nada de diferente em acordar e ter certos tipos de hábitos? Será que
Não tem sentido nisso tudo? Será que nessas coisas não tem nada de especial? Será que a gente está fadado a viver uma vida fugindo da rotina? Será que a gente sempre vai precisar viajar, sempre precisar folgar, tirar férias? Será que a gente sempre vai ter que, de uma certa forma, esperar eventos importantes, grandes, mirabolantes, para a gente sentir que a nossa vida tem sentido naquele momento? Será que a gente tem que estar o tempo todo fugindo da rotina e desse sentimento monótono que ela causa na gente? Então, se a gente tem a sensação que a gente está vivendo dias muito iguais, nem mesmo parecidos, mas que a gente está vivendo, experienciando dias muito iguais, que a gente está fazendo as mesmas coisas, encontrando as mesmas pessoas, comendo as mesmas coisas, consumindo os mesmos tipos de conteúdo. Se a gente sente que não tem nada de especial no nosso dia a dia, que um dia repete o outro, muito provavelmente isso acontece porque a gente não está presente nesses momentos. E me entendam quando eu falo presente. Não é estar simplesmente no local de forma física. Não é simplesmente você saber que você está num local intelectualmente. É mais profundo que isso. Me entendam num grau de filosofia, num grau de sentir. Entendam o que eu quero dizer pela via do coração. Sabe quando a gente está de corpo e alma num local onde não está só a nossa mente, mas que a gente também está ali de corpo, que a gente sente que a gente realmente está naquele local, que a gente percebe tudo o que está acontecendo à nossa volta, que a gente percebe todos os detalhes. Às vezes a gente sente isso quando a gente está fazendo uma viagem, indo para uma cidade desconhecida, fazendo algum programa inédito, consumindo uma série, um filme novo. E aí a gente tem essa noção de que é como se naquele momento o tempo parasse. E aí a gente olha, a gente percebe tudo à nossa volta. Aquilo é essa presença a qual me refiro. Não é uma presença simplesmente intelectual, de você simplesmente falar, eu estou aqui. Não é aquela presença onde o seu corpo não está, onde você simplesmente está num local, só que o tempo todo você está devaneando, pensando em outras coisas, desejando estar em outro local. Quando a gente está desejando estar em algum outro lugar, de uma outra forma, a gente não está presente de corpo e alma. A gente está perdendo aquele momento, porque a gente está preso nos nossos pensamentos, nos nossos devaneios. E aí você pode muito bem dizer, eu estou aqui presente. Mas a sua mente, ela fica te puxando o tempo inteiro. Você deseja o tempo inteiro que a realidade não se apresente da forma com qual ela se apresenta. Você olha para uma coisa na sua frente e de vez de você reparar, perceber aquela coisa do jeito que ela é, sem julgamentos, você olha para aquilo e você já começa a idealizar como aquela coisa deveria ser na sua cabeça. Então, muitas vezes você está em casa e você está pensando no momento onde você vai ter que trabalhar, no momento onde você vai ter que sair de casa, fazer um programa. E aí, quando você vai para esse local, quando você vai para esse programa, para esse evento, você fica imaginando um momento onde você vai estar em casa. Quem nunca fez isso, né? Você fica desejando o tempo todo estar em outro local. E quando você está nesse outro local, então você deseja de novo estar em um local diferente. Ou seja, você acaba não estando presente de corpo e alma em local nenhum. Então você faz as coisas de forma automática, você cumpre, os protocolos, aquilo que as pessoas te pedem, mas você faz aquilo um pouco desconectado do próprio sentimento. Você faz aquilo um pouco
Ai, sabe, de uma moda vão-se embora, de um jeito mais ou menos, simplesmente para aquilo conseguir ser terminado, ser concluído, e aí você não precisar continuar submetido àquela tarefa chata, aquele local chato, monótono. Então você faz de uma forma assim rápida, grosseira, simplesmente para você não ter que ficar mais tempo ali, porque aquilo te desagrada, estar ali te desagrada, você quer estar em outro local. Só que o fato é que quando a gente fica o tempo todo desejando estar em outro local, a gente está perdendo o momento presente. E se a gente está o tempo todo fora do momento presente, se a gente está sempre desejando estar em outro local, se a gente está sempre pensando no futuro, em estar em outro lugar, a gente está perdendo, desperdiçando a nossa vida. Se você começar a reparar o quanto de tempo você perde na sua vida, que você vê alguns momentos, algumas experiências da sua vida simplesmente como um degrau para outras, se você começar a juntar todos esses momentos que você vê como um degrau e que você pede desesperadamente para que essas coisas passem, você vai perceber que, na grande maioria da sua vida, ela é preenchida por esses momentos que você chama de degrau, que você chama de desconfortável, de desagradável. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Clique. Ele é um filme antigo, ele passava na televisão aberta várias vezes. Já está até meio agregado à cultura de filmes, porque é um filme assim antigo, ele traz uma mensagem interessante, né? Mas para quem não conhece ou para quem não lembra exatamente como é o filme, resumidamente, o rapaz, né, que é interpretado por Adam Sandler, ele recebe ele descobre um controle que ele pode então modificar a realidade. Então, os momentos que são chatos, que ele não quer vivenciar, ele pode ali apertar um botão e aquele momento é passado rapidamente, ou o momento ele é pulado e ele vai para o próximo momento. E aí tem uma grande reflexão nesse filme que quando ele percebe, né, ele passou vários momentos da vida dele e ele perdeu vários desses momentos, porque ele achava que esses momentos não eram importantes. Então ele não estava presente nos momentos monótonos com a família dele, ele não estava presente nas conversas, ele não estava presente nas DRs, que eram desconfortáveis, que eram desagradáveis. Ele nunca estava presente de corpo e alma. Por isso o casamento dele veio a minar, veio a criar problemas, porque ele nunca estava presente. E aí ele se percebe num futuro onde a vida dele passou e foi desperdiçada. Por quê? Porque ele via todos esses momentos como um degrau para o próximo. Então ele não conseguia aproveitar o momento que estava ali. Se a gente tivesse a possibilidade de ter um controle como esse e de pular as cenas na nossa vida, com certeza a gente ia chegar na mesma conclusão que esse personagem chegou no filme, de que a gente desperdiçou a nossa própria vida. Então, se a gente está sempre vendo o momento presente como um degrau, como um desperdício, como algo desagradável, a gente está desperdiçando a nossa vida, experiências, aprendizados, vivências importantes, né? Porque a gente tem a falsa ilusão, por não estar presente, de que aquela comida é a mesma, de que aquela pessoa é a mesma, de que aquela situação é a mesma, de que o dia é o mesmo. Só que se a gente tivesse realmente presente, e presente mesmo, de corpo e alma, sem ficar devaneando, sem ficar preso ao futuro, ao passado, sem ficar pensando o tempo inteiro, se a gente parasse em momentos simples no nosso dia a dia e começasse a reparar em volta, começasse a sentir o cheiro que o ambiente tem, começasse a sentir o barulho, as coisas que estão acontecendo,
os latidos dos cachorros, né? O barulho dos carros, das motos, conversas de pessoas. Se a gente começasse a reparar, ativar esses nossos 5 sentidos de novo, que estão um pouco anestesiados devido à falta de presença que a gente tem perante a vida, a gente vai perceber como esses momentos que a gente chama de monótono, como esses momentos que a gente chama de chato, de repetitivos, o como eles são importantes. O como neles existe ali um tesouro, existe ali um milagre, né? Quem lê Osho sabe que ele fala muito sobre isso. E os iluminados falam isso o tempo inteiro. Que a questão não é o externo, não é acontecer coisas grandiosas para sua vida mudar. Você precisa primeiro estar presente, consciente nesse momento, no agora. E qualquer coisa que aconteça quando você está totalmente presente, quando você está totalmente imerso nesse momento, aquilo é um tesouro, aquilo é importante. E quando você não está presente, quando você está perdido em ansiedade, perdido nos pensamentos, perdido nos devaneios, nos desejos que nunca são saciados, você está perdendo esse momento, você está perdendo todos os detalhes. Então, a vida, ela em todo momento, ela está cheia de detalhes. E muitos desses detalhes passam despercebidos. E a gente vai achando que as coisas são iguais. Mas a comida que a gente come todo dia, por mais que ela possa seguir um cardápio, o tempero se diferencia. A energia que a pessoa põe na comida se diferencia. O odor, a temperatura, o gosto se diferencia. Por mais que seja sempre o mesmo cardápio, é sempre uma comida diferente. O seu apetite também sempre vai ser diferente. Embora você encontre todos os dias as mesmas pessoas, todos os dias essas pessoas estão internamente diferentes. Talvez elas tenham aprendido algo novo. Talvez elas queiram mudar algum aspecto da vida delas. Talvez elas estejam ali expressando uma nova faceta delas. Mas se você não estiver presente, você não consegue dar abertura para o outro conseguir expressar. E aí, por causa de uma falta de presença, de um preconceito que a gente impõe por a gente pôr as pessoas em caixinhas e decretar que elas são e serão assim pelo resto da vida, às vezes aquela pessoa está querendo se comportar de uma determinada maneira diferente. Às vezes aquela pessoa que nunca foi carinhosa com você ali está tentando demonstrar afeto, respeito. Só que aí você joga aquela oportunidade fora. Por quê? Porque você não está presente. Porque você não está percebendo ali que aquela pessoa ainda é algo a ser descoberto. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente pode viver uma vida inteira e ainda assim a gente não vai se conhecer na totalidade. O como a gente vai ter o pensamento leviano de pensar que a gente vai conhecer totalmente uma pessoa, de que a gente vai olhar para alguém, viver com essa pessoa e decretar que ela já é algo conhecido, que não tem mais nada de novo, de interessante, de misterioso no mundo interno daquela pessoa. Como que a gente pode ter esse pensamento? É porque a gente não está presente. Então aí a gente está o tempo todo convivendo com o passado do outro. O outro pode estar ali tentando ser diferente, tentando agir diferente, mas você está sempre agindo, reagindo ao passado. Então é por isso que os dias sempre parecem os mesmos. Porque você está o tempo todo sempre reagindo às suas memórias. Você está o tempo todo reagindo ao seu dia a dia que existe na sua cabeça já concebido. Então, a realidade ela pode se apresentar de uma forma diferente. E sempre se apresenta. Mas por você estar apegado às suas memórias, por você acreditar que não pode sair mais nada de novo da rotina, do seu dia a dia, você continua tendo aquela sensação de que a vida está
repetitiva, de que a vida está monótona, de que a vida está tediosa, de que ela está sempre igual, de que os dias estão sempre iguais. E todo dia existe um aprendizado novo, uma sabedoria nova. Todos os dias nos entregam milagres, detalhes, coisas novas, coisas que a gente pode descobrir, que até então eram misteriosas. Mas para a gente conseguir descobrir isso, para a gente conseguir viver esses dias com totalidade e perceber essas coisas, a gente precisa estar presente. E como que a gente consegue ficar presente? Como que a gente começa a treinar essa presença? É nos momentos grandiosos? Não. É nas grandes viagens, nos grandes feriados, nos grandes encontros? Não. É no nosso dia a dia. Então, no momento que a gente está ali tomando um banho, a gente sentir a água caindo no nosso corpo, a gente sentir a temperatura que nos envolve, a gente ouvir o barulho da água caindo no chão, a gente sentir o cheiro do sabonete, da espuma, do sabão. É quando a gente tá lavando louça e a gente sente a água nas nossas mãos. A gente sente a fragrância do detergente, se assim tiver. A gente sente a textura da espuma, da esponja. A gente sente como é encostar na panela, no copo. Quais são os barulhos da água quando bate na panela, no prato. É quando a gente está varrendo. E a gente percebe qual o movimento que a gente está fazendo, quais são os músculos que a gente está ali exercitando, que a gente está pondo em movimento, qual é o barulho que se faz. É quando a gente está assistindo um programa de TV até mesmo, e a gente olha para aquele programa, para aquele desenho, para aquela figura, para algo, e percebe todos os detalhes. Não se tem só as imagens meramente superficiais, mas você olha os cenários, o arranjo, você olha as luzes, você presta atenção aos sons que estão presentes ali naquela obra. Você percebe tudo, você percebe todos os detalhes. Tudo que as pessoas ali naquele filme, naquela série, capricharam, trouxeram um amor, um capricho àquela obra, porque o capricho está ali em todos aqueles detalhes, em todos aqueles cenários, em todas as pessoas que passam, que falam, a todos os barulhos. É quando a gente está lendo um livro e a gente presta atenção no formato de cada palavra, a gente presta atenção naquilo que está sendo dito. É quando a gente está conversando com outras pessoas e a gente presta atenção na nossa voz, em como é o timbre, como que ela se manifesta na nossa garganta, como que é o som, a melodia da nossa voz, o jeito com o qual a gente fala. É quando a gente escuta a voz da outra pessoa e percebe como que se comporta a voz do outro, quais são as expressões que essa pessoa faz, quais são as caras e bocas que ela faz, quais são os barulhos que acompanham a fala dessa pessoa. É quando a gente está parado, não fazendo nada, mas a gente sente a brisa do vento, a gente sente um aconchego, a gente sente um silêncio interno e externo. Isso é estar presente, de corpo e alma. Isso é estar imerso no momento. Só que por causa do nosso automatismo, imediatismo, a gente perde a oportunidade. A gente acha que não tem nada de importante em varrer a casa, em lavar a louça, em tomar um banho, em conversar com um amigo. A gente vai tratando essas coisas como banais. A gente vai tratando como banal o almoço que a gente tem com a nossa família, com o nosso parceiro, o caminhar que a gente tem conversando com algum colega, o trabalho que a gente exerce todo dia, um cliente que a gente atende. A gente vê isso tudo como repetitivo, como banal, como já dado, como já garantido. Mas se a gente tivesse presença, muita presença,
Se a gente tivesse realmente imerso nesse momento, a gente ia perceber que em todas essas coisas estão ali escondidas por um manto muito fino, muito sutil, milagres, detalhes, coisas incríveis, inúmeras sensações e experiências. Existem pessoas que não querem encarar a realidade, que querem se anestesiar, usar substâncias que vão ficar ali excitando o próprio cérebro, mas isso não é necessário. Quando você aprende a ficar presente, você não precisa usar substância nenhuma para te dar esse estado. Você consegue cultivar esse estado naturalmente. Se você realmente estiver presente, não estiver conectado a um monte de pensamentos ansiosos, você consegue perceber como o tempo todo são passadas inúmeras, milhares, milhões de informações pela gente. Como a gente não percebe. O como passam por nós sons, luzes, cores, energias, momentos, sentimentos. O como cada momento é incrível do jeito que ele é. E aí a gente para de se queixar do momento presente. A gente para de se queixar da mesma comida que a gente aparentemente come todo dia. A gente para de reclamar da rotina que a gente segue. A gente para de reclamar das pessoas que a gente encontra. Porque a gente entende que todos os dias, cada momento é único. Cada momento tem sua particularidade, sua essência. A gente para de reclamar. Porque a gente entende que a rotina, na verdade, nunca existiu. A repetição, na verdade, nunca existe. E como diz aquela famosa frase de Descartes, que um homem nunca se banhará no mesmo rio 2 vezes. É claro, porque quando o homem tentar se banhar pela segunda vez naquele rio, as águas já não serão as mesmas, nem tampouco o homem será o mesmo. Então, quando a gente tem acesso a essa percepção, e quando a gente entende que todo momento não existe repetição, não existe nada de repetido, a gente entende a beleza que existe em cada momento. E aí a gente está andando na rua, a gente percebe a beleza da flor, a gente percebe a beleza do céu, a gente percebe a beleza das situações. A gente não precisa viajar e ir para um lugar distante para a gente se reconectar com a beleza que existe nas esculturas, na paisagem. A gente pode fazer isso na cidade que a gente vive, nas ruas que a gente caminha, desde que a gente tenha um pouco mais de presença. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da mensagem, do assunto abordado hoje. Espero que tenham tocado o coração de vocês, que de alguma forma tenha feito sentido, nem que seja para um de vocês. Eu agradeço cada um que comenta, cada um que me agradece, cada um que fica comigo aqui assistindo o vídeo, cada um que de uma certa forma acolhe e recebe as minhas palavras. Eu agradeço até mesmo aquele que contradiz, até mesmo aquele que não concorda com nada do que eu digo. Mas eu agradeço por poder me dar a oportunidade de ser ouvido. E assim eu vou encerrando o vídeo, pessoal. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Eu aguardo vocês. Até o próximo.